A história não se apaga, recorda-se. Em 1992, um chefe da Igreja Católica Apostólica Romana visitava pela primeira vez o nosso país. João Paulo II, o Papa polaco, esteve entre nós entre os dias 4 e 11 de junho de 1992, o ano das primeiras eleições gerais que tiveram lugar no nosso país nos dias 29 e 30 de setembro. O Papa chegou 3 meses antes para renovar a fé e a esperança dos angolanos. A história não se apaga, recorda-se. Em 1992, na altura em que o Papa pisou solo angolano, estava o nosso país a abrir uma nova página da sua história. Era a alegria de finalmente se poder falar abertamente em democracia. A vontade de atirar para as costas o fantasma da guerra e o medo da incerteza permanente em relação ao futuro abria portas à concretização. Para a Igreja em Angola era a graça que se esperava e que, ao mesmo tempo, parecia inalcançável para a grande maioria dos católicos. Um santo padre pisar o espaço geográfico de uma parte de África com o nome de Angola estava fora de cogitação. Este era o pensamento da Santa Sé, do Vaticano, naquela altura. Era João Paulo II, hoje São João Paulo II. Visitou durante a sua estada entre nós 3 arquidioceses, Huambo, Lubanga e Luanda, e 3 dioceses, Mbanza, Congo, Cabinda e Bengala, de Angola e a diocese de Santo Tomé, por esta fazer parte da CEAS, a Conferência Episcopal de Angola e Santo Tomé. Na arquidiocese do Huambo, onde se juntaram fiéis das dioceses do Cuito-Bié e do Luena-Mochico, João Paulo II, depois de ter feito referência à situação de guerra da qual o país acabava de sair e de ter dito que Angola precisava de ajudas internacionais, lembrou aos angolanos o seguinte, e eu cito: Angola precisa, sobretudo, se ajudar a si própria. Queridos angolanos, é com o trabalho, com a honestidade, com a solidariedade entre todos, sem olhar se o vizinho é do norte ou do sul, com o amor à pátria, com o cultivo das virtudes sociais, que o vosso país se poderá desenvolver e alcançar o lugar de relevo que lhe compete no concerto das nações. Assim disse o Papa João Paulo II, perante o olhar dos angolanos. Pude constatar com alegria a esperança, a decisão que os anima na construção de um país reconciliado e fraterno. O povo angolano está determinado a tomar em suas mãos o próprio destino. Deus abençoe o presente e o futuro desta querida nação. Viva Angola! Viva Angola! É verdade, a história não se apaga, recorda-se. No dia 18 de julho de 1992, José Eduardo dos Santos, na qualidade de Presidente da República, anunciava ao povo angolano e ao mundo que as eleições gerais, as primeiras no nosso país, iriam ter lugar nos dias 29 e 30 de setembro desse mesmo ano, ou seja, 1992. E assim aconteceu. Nas primeiras eleições gerais, os angolanos foram a votos para escolher um Presidente da República e um Parlamento multipartidário com 220 lugares. Havia 12 candidatos no boletim de voto, candidatos às eleições presidenciais. Luís dos Passos, Holden Roberto, Anália de Vitória Pereira, Fulumpinga Lando Vítor, que desistiu, Daniel Júlio Chipenda, Rui de Vitória Pereira, Simão Cassete, Alberto Neto, José Eduardo dos Santos, Honorato Lando, Bengue Pedro João e Jonas Malheiro Savimbi. Holden Roberto, histórico fundador da FENELA, falecido em 2007, era o candidato mais velho. Simão Cassete, o mais novo candidato às presidenciais, e Anália de Vitória Pereira foi a única mulher candidata a presidente de Angola. 17 de outubro de 1992, o Conselho Nacional Eleitoral anunciava oficialmente os resultados definitivos das eleições gerais realizadas em Angola nos dias 29 e 30 de setembro desse mesmo ano.
O MPLA obtinha uma maioria absoluta de votos validamente expressos correspondentes a 2.124.126 votos dos 3.952.265 votos equivalentes a 53,74%. Este resultado permitiu ao MPLA fazer eleger 129 dos 220 deputados que compõem a Assembleia Nacional. É ainda de referir que o MPLA obtivera a maioria em 105 municípios, a UNITA em 53 municípios, a FNL em 4 e o PRS em apenas um município. No Bengo, o MPLA venceu em quase todos os municípios, à exceção do Ambriz, que foi ganho pela UNITA. Em Benguela, o MPLA obteve maioria em 2 municípios, nomeadamente Caimbambo e Xangoroi, tendo a UNITA vencido nos demais municípios. No Bié, o MPLA não conseguiu alcançar maioria em nenhum dos municípios, destacando-se, todavia, o resultado do Chitento, onde teve uma votação muito próxima da UNITA. Em Cabinda, o MPLA obteve a maioria em todos os municípios. No Uambo, a UNITA obteve maioria em todos os municípios. Na Huila, o MPLA obteve a maioria em 11 municípios da província, tendo a UNITA sido mais votado nos municípios do norte da província, nomeadamente Caconda, Chipindo e Quilengues. No Kwanza Norte, o MPLA obteve maioria em todos os municípios. No Kwanza Sul, o MPLA obteve maioria em quase todos os municípios, à exceção de Kassong e Musseng. O MPLA apenas obteve maioria no município do Cuito-Cuanaval, na província do Cuando-Cubango. No Cunene, o MPLA obteve maioria em todos os municípios. Em Luanda, principal praça eleitoral, o MPLA obteve maioria em quase todos os municípios, à exceção de Cacoá, onde a UNITA foi mais votada. O MPLA obteve maioria em todos os municípios da província da Lunda Norte. Na Lunda Sul, o PRS conseguiu ser mais votado no município de Cacolo, tendo o MPLA vencido nos demais municípios. Em Malange, o MPLA obteve maioria em quase todos os municípios, à exceção de Marimba, onde a UNITA foi a mais votada. No Mochico, o MPLA venceu em 6 municípios, tendo a UNITA conseguido maioria nos municípios do Alto Zambeze, Bundas e Luchazes. No Namibe, o MPLA obteve maioria em todos os municípios desta província. No Ijo, o MPLA obteve a maioria em 9 municípios e a UNITA em 7, nomeadamente na Damba, Maquela do Zumba, Mbuila, Dembe, Milunga, Mocaba e Songo. No Zaire, o MPLA obteve maioria no Tomboco e Noki, e a UNITA em 1, nomeadamente no Soio, e a FNLA vencido em 3 municípios, Banzacongo, Coima e Nzeto. De minha qualidade de representante especial do Secretário-Geral das Nações Unidas, certificar que, com todas as insuficiências levadas em consideração, as eleições realizadas nos dias 29 e 30 de setembro de 1992 podem ser consideradas como tendo sido, de uma forma geral, livres e justas. O presidente do Conselho Nacional Eleitoral, Caetano de Sousa, falava em 1992 do sucesso da realização das primeiras eleições gerais realizadas em Angola, com uma taxa de participação que ultrapassou os 90%. Minhas senhoras e meus senhores, cumpre-me, em nome e por recomendação do Conselho Nacional Eleitoral, expressar algumas palavras de carinho e agradecimento ao povo angolano, que com uma atitude de civismo exemplar, de participação ativa no processo eleitoral, quer no momento do registro, que oportunamente fizemos referência, quer no ato de votação, neste, ocorrendo às assembleias de voto a exercer o seu direito de voto, pela sua atitude de ajuda e simpatia pelas pessoas que tornaram possível realizar com sucesso as primeiras eleições livres, justas e democráticas. A todas as pessoas que, direto ou indiretamente, trabalharam para e com o Conselho Nacional Eleitoral, a todos quantos trabalharam e trabalham no Conselho Nacional Eleitoral e na Direção-Geral de Eleições, a todos quantos trabalharam e trabalham nos Conselhos e Direções Provinciais de Eleições, e muito especialmente a todos que trabalharam nas Assembleias de Voto. Pois foi a dedicação,
o espírito de sacrifício e a determinação de todos que tornou possível realizar neste curto espaço de tempo e em todo o território nacional as eleições, permitindo mais de 90% dos eleitores registados exercerem o seu direito de voto. José Eduardo dos Santos, apoiado pelo MPLA, venceu as eleições presidenciais com 49,57% dos votos. 1.953.333 angolanos votaram em José Eduardo dos Santos. Jonas Savimbi conquistava 40,07% dos votos. No total, 1.579.229 votos de angolanos que queriam Jonas Savimbi como presidente da República. Mas depois do anúncio da votação das eleições gerais de 29 e 30 de setembro de 1992 e após a divulgação de resultados no dia 17 de outubro de 1992, José Eduardo dos Santos falava no Parlamento, já democraticamente eleito, dos resultados das eleições que havia vencido em 1992. Demos um passo muito importante com a investidura da Assembleia Nacional. Realmente a democracia se vai consolidar, estou absolutamente convencido, na medida em que começamos bem, apesar de ter estado ausente a UNITA. Estou convencido também que nos próximos tempos a razão acabará por vencer, por triunfar. O primeiro presidente de uma Assembleia Nacional multipartidária, Fernando de França Vandonen, também se manifestava em sede parlamentar sobre o sucesso das eleições de 29 e 30 de setembro de 1992 e falava perante os deputados eleitos nestas eleições, 220, que representavam assim a vontade soberana do povo angolano. Todo este quadro foi possível graças aos esforços que culminaram com a assinatura dos acordos de paz de 31 de maio de 1991, permitindo assim pôr em marcha o processo de transição e introduzir paulatinamente os elementos da Segunda República num regime multipartidário, obedecendo aos princípios que regem um Estado democrático e de direito. Minhas senhoras e meus senhores, os elementos acima descritos dão-nos por conseguinte a dimensão das responsabilidades e tarefas que pesam sobre os nossos ombros, certo de que a nação inteira, a partir de agora, não deixará de ter os olhos fixados em nós. Não escapará, contudo, a ninguém a diferença de natureza deste órgão legislativo em relação ao anterior. Também os deputados e os órgãos da própria Assembleia, que veem assim aumentadas a sua importância e responsabilidade, terão que interiorizar muito bem e de forma vigorosa este estado de coisas, tendo em conta o preceituado no artigo 3º, número 1 da Lei de Revisão Constitucional, bem como o artigo 78, número 1 da mesma lei, cujo teor passo a citar. A soberania reside no povo, que a exerce segundo as formas previstas na lei. Eu sou teu igual, eu sou do teu povo e chego. Até mesmo fora de Angola, houve acesos debates sobre os resultados das eleições de 29 e 30 de setembro de 1992. Houve um processo eleitoral em Angola. Por parte da UNITA, houve incumprimento sucessivo dos acordos de Vicente. Não se processou acantonamento. Daí o aparecimento deste exército, em blindados e tudo. A UNITA não aceitou as eleições, não obstante a comunidade internacional ter reconhecido essas eleições, através de representantes de todo o mundo. E
no processo angolano, nem mais no que o estrangeiro pensa. De paz, um homem de paz. Um homem de paz. Por que faz a guerra? Porque isto foi agredido. A história não se apaga. Recorda-se.